minha gente, aqui é a Vanessa Brunch. Eu já deixei aqui no IGTV há alguns dias atrás 10 das minhas séries favoritonas da vida e que já foram totalmente finalizadas, que valem aquela maratona ali do início até o desfecho, sem decepções. E hoje eu vou trazer aqui 5 dos meus livros favoritos e vou deixar alguns extras também no final. Mas antes de falar dos meus 5 livros favoritos, eu vou falar um pouquinho aqui das minhas obras. Se você começou a me acompanhar aqui pelas minhas críticas, análises de filmes, séries, clipes que eu faço lá no blog e no canal de YouTube, ou se você começou a me acompanhar pelas minhas colunas nos jornais e não sabia que eu sou escritora e não conhece nenhum dos meus livros, ou se você me acompanha pelas frases, trechos, textos, mas não conhece muito bem as minhas obras, eu vou apresentar 3 delas aqui. Existem outros livros meus, com outros autores também, antologias, mas eu considero esses 3 os principais. Primeiro eu vou falar aqui do meu lançamento mais recente, que é o Ir Também é Ficar. É um livro que reúne 6 contos de 6 autores nacionais diferentes e é uma obra totalmente organizada por mim. E o conto que dá nome ao livro é o meu conto. Todos os personagens e todas as tramas do livro se conectam pelo mesmo tema de base, que são as reflexões e as críticas sobre as banalizações dos relacionamentos contemporâneos. No meu conto nós temos uma distopia que se passa no Brasil no ano de 2040, apresentando uma realidade na qual é proibido ter relacionamentos duradouros, é proibido criar laços e é necessário seguir as regras de um governo totalitário para não sofrer as consequências. De ano em ano, as pessoas são levadas para uma outra casa que está com outras pessoas lá dentro. E isso acontece desde quando os indivíduos são bebês, desde quando eles nascem, já que eles são levados para um outro lugar. No meio de tudo isso está Felícia, que é a nossa protagonista. Ela já nasceu nessa realidade, então como tudo isso foi muito imposto para ela socialmente, ela acha tudo muito normal. E Felícia sempre foi muito curiosa, então ela sempre tentou burlar um pouco as regras pra saber como as coisas eram antigamente. O que era esse negócio de casamento, afinal? Como era isso de ser irmão de alguém? Mas coisas vão acontecer e talvez ela não se acomode mais tanto assim com essa realidade. O livro está disponível pelo site da Amazon, é só entrar lá no site e pesquisar Ir Também é Ficar, mas também dá pra adquirir autografado pedindo aqui pelo direct no Instagram. O meu segundo livro que vou indicar aqui é o Depois daquilo, que é só da minha autoria, e ele traz frases soltas pelas páginas, textos, crônicas e pequenos poemas. Durante o livro, várias palavras vão sendo quebradas, partidas, ganhando novos significados, novos sentidos. É um livro que trata sobre cicatrizes, sobre os ganhos das perdas, indo desde temas que circundam a vida profissional até relacionamentos a 2 e diversos outros tipos de reflexões que vieram de algumas das minhas principais lições de vida. Aqui no perfil eu já postei vários trechos do Depois daquilo, sempre posto, continuo postando. E também já postei vários do Ir Também é Ficar. O Depois daquilo está disponível em sites de várias livrarias e tem também em e-book disponível, mas também pode ser adquirido diretamente comigo, autografado com frete gratuitão, e é só pedir aqui pelo direct. Fechando aqui a parte das minhas obras, tem também o Entre Chaves, que é um livro com vários pequenos poemas e algumas frases, repleto de críticas sociais, mas que também não deixa de trazer reflexões sobre os relacionamentos amorosos. O Entre Chaves foi o meu primeiro livro solo, tem aquela folha que parece de diário velho, algumas ilustrações pelas páginas, e ele pode ser adquirido no site da livraria Saraiva. E cada um dos livros também pode ser adquirido no site da editora, da respectiva editora de cada um. E agora, falando dos meus livros favoritões, vamos começar com Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, de Graziela Gonçalves. Quem nunca se emocionou ou refletiu com as letras de Chorão? Pois é, a viúva do compositor e vocalista da banda Charlie Brown Jr. traz um relato da história de amor e vida dos dois. E ela foi a grande musa dele, eles tiveram um relacionamento de mais de 20 anos, uma relação real, repleta de intensidade. Ela vai pontuar muito ali as lições que ela tirou de cada discussão que eles tiveram. A gente descobre, inclusive, que Graziela já curtia muito escrever, ela chegou a ter um blog, então ela também tá entrando aqui no universo literário com a sua primeira publicação.
Tem uma escrita muito gostosa, leve, tranquila, mas que não deixa de ser intensa, emocionante e com muitos detalhes. A gente vai descobrir motivações, situações que inspiraram diversas das composições das músicas de Charlie Brown Jr., que são extremamente famosas. A gente vai ver um relacionamento de trocas e também os lados mais tensos dessa relação, que trazem também muitas críticas sociais, reflexões diversas que podem caber para diversos âmbitos da nossa vida. E tem uma entrevista maravilhosa em que perguntam pra Graziella: como foi viver uma história incrível, poder conviver com um cara como foi o Chorão? E ela fala: mas ele também teve muita sorte de conviver com uma mulher incrível como eu. E a gente vê muito isso no livro. A gente vai descobrir como a carreira da banda teve muito do dedo dela. A gente descobre várias curiosidades de como a banda não seria como era se não fosse ela. É óbvio que a arte de Chorão tem todos os créditos pra ele, mas relacionamento é troca, relacionamento é soma. Relacionamentos saudáveis trazem essa mistura e esse impulsionamento de ambos os lados. E ela fala no fim do livro o quanto ela tinha receio de mostrar os suportes que ela deu, as ideias que ela deu, porque acontece muito disso, das mulheres terem medo de mostrar o que elas fizeram e parecer que elas estão querendo levar crédito, mas a gente não pode deixar de reconhecer os nossos lados incríveis, positivos. Então ela também traz muito um estudo de como esse livro foi importante para o processo de luto dela e também de reconhecimento de toda a história que ela viveu e de muito do que ela mesma fez e aprendeu nessa relação. É um livro em que você sente que tá lendo ali algo de coração aberto, que não teve medo de deixar as claras os detalhes mais tenebrosos, os detalhes que trazem aquela agonia pra gente, mas também os lados mais bonitos dessa relação, mais gratificantes. São muitas as mensagens maravilhosas. Traz muito a ideia de que ser independente é também poder depender do outro, reconhecer isso, mas ter o equilíbrio dentro disso. E eu chorei rios na leitura, principalmente no final. Eu devorei em 2 dias, e isso porque eu tinha que trabalhar e fazer várias outras coisas, porque senão acho que um dia eu tinha acabado o livro todinho. E agora vamos falar do meu livro favorito da vida, do planeta, da Terra, do universo, É Assim Que Acaba, de Colleen Hoover. Gente, esse livro é uma aula de empatia. Eu comecei a ler sem ver sinopse, sem ver nada, e no início eu fiquei até pensando, vai ser um romance clichê, água com açúcar. Não que não seja bom um romance clichê. E muitas vezes eles podem trazer mensagens importantes nas entrelinhas, mas no caso de É Assim Que Acaba, vai muito além disso. Nele nós vamos conhecer a fundo a vida de Lily, que traz diversos traumas em relação ao pai dela, que era extremamente abusivo com a mãe, tanto psicologicamente como fisicamente. A gente vai acompanhar a vida dessa mulher agora na fase adulta, e ela tá ali buscando a independência dela, a realização de sonhos profissionais, enquanto ela leva em si as perguntas do porquê a mãe não largou o pai. E a gente vai ver a vida dela continuando ali depois do falecimento do pai, e as perguntas dela sobre a mãe, os julgamentos dela. No meio disso, ela vai conhecer um cara que aparentemente não quer nada sério com ninguém, e eles vão se aproximando e ela vai ficar ao máximo relutando pra agir pela razão, principalmente por conta dos traumas que ela tem. E no meio disso ela vai começar a lembrar da primeira paixão que ela viveu. Ela vai ler uns diários antigos dela sobre isso, e nós vamos acompanhar as 2 histórias, a do passado, tudo que acontecia com os pais, com essa primeira paixão que ela viveu, e a do presente, que é ela tentando manter distância desse homem. Só que, e o que eu vou falar aqui não é spoiler, logo no começo do livro a gente já fica sabendo, essa primeira paixão dela foi com um mendigo. E aí já começam as várias críticas sociais, porque ela vai se apaixonar por um mendigo, vai ver todas as problemáticas que envolvem a vida de uma pessoa que não tem pra onde ir, que não tem casa, não tem teto, os preconceitos sociais em relação a isso, a falta de suporte do governo, que cabe muito pra realidade brasileira também. E ela vai pegando as lições do passado dela e tentando usar aos máximos o que essas coisas ensinaram a ela no presente. Se eu falar mais eu vou dar spoiler, mas é, como eu disse, uma trama pra gente sentir empatia, ter mais sororidade em prática e entender mais sobre relacionamentos abusivos, sobre toda a manipulação psicológica que existe por trás. Inclusive, o último vídeo lá no canal foi um vídeo em que eu falei sobre tipos de relacionamentos abusivos que parecem mais velados e que são muito romantizados em filmes, séries. E aí fiz uma análise de algumas cenas do filme Para Todos os Garotos Que Eu Já Amei, PS Ainda Te Amo, que foi a parte 2 de Para Todos os Garotos Que Eu Já Amei.
e que é um absurdo. É Assim que Acaba é uma obra extremamente intensa, que tira o fôlego da gente em várias cenas e a gente realmente se sente na pele da protagonista. São muitas as lições sociais, as lições para os relacionamentos a dois. E eu comecei a ler em uma madrugada. Eu só fiz cochilar, acordei e terminei. Então o livro me devorou. A minha terceira indicação você já deve ter visto muito por aí em fotos, em blogs, que é o Roube como um Artista, de Austin Kleon. O livro foi parar na lista de mais vendidos do The New York Times e ele traz com bom humor, ousadia e simplicidade, em uma leitura bem rápida, bem fluida, bem gostosa, a ideia de que ser criativo e mais produtivo pode ser muito mais simples do que a gente pensa. Quando a gente olha para esse tipo de tema, a gente já pensa que vai ser um livro muito de autoajuda e bastante clichê. Mas é tudo que Roube um Artista não é. No livro ele traz sim dicas práticas de como a gente pode aguçar a nossa criatividade, fazer isso funcionar de uma maneira cada vez mais leve, mais proveitosa, e como encaixar isso no universo digital. Como pegar o universo digital pra gente aproveitar cada vez mais pra aguçar a nossa produtividade. Então seja você um artista, seja você um escritor, ilustrador, ou seja você qualquer ser humano, empresário, esse livro vai mostrar que você pode roubar ideias de outras pessoas sem estar de fato roubando, sem plagiar. Porque plágio já é outra história, plágio é crime. Inclusive lembrem, por favor, peço aqui como escritora, lembrem de colocar os créditos. Quando vocês encontram uma frase bacana, querem repostar, lembrem de colocar os nomes dos artistas. O livro traz várias frases e vários textinhos curtos. Os capítulos são muito rapidinhos, mas muito intensos. E ele vai misturar reflexões com essas dicas práticas do que fazer ali no dia a dia. Ele vai trazer inclusive relatos de experiências próprias que levaram ele inclusive no universo digital a conseguir produzir mais. Tudo isso enquanto ele usava várias fontes aí como inspirações, roubando, sem plagiar, ideias. Ele vai mostrar como às vezes uma fonte de inspiração que a gente nem considera uma fonte de inspiração, um cantor que a gente gosta, um programa que a gente assiste, pode servir como chave mestra ali pro insight que tá faltando pra gente. E é como eu digo no meu livro Depois Daquilo, em um dos textos, que os momentos de sorte surgem para quem está preparado. E só está preparado quem não ignora os triângulos, mesmo gostando de círculos. Então se a gente aproveita o que vier pra gente pra tentar abstrair ao máximo de informações, de conteúdo, muitas vezes é uma pecinha que tava faltando pra gente unir, assim como matemática e português podem de alguma forma se complementar. Então pra quem quer inspiração profissional, Roube como um Artista é um grande tesouro. O quarto livro da minha lista de favoritos é O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bey. O livro foi vencedor do Prêmio São Paulo de 2018 como o melhor romance de autor estreante com menos de 40 anos, e a obra é pura inovação. Primeiro pela forma com que a Aline escreve. Ela vai usar estrofes, versos, mas ela não faz poesia rimada. Ela vai realmente narrar uma história, uma trama inteira. E tem um teor poético, mas a estrutura do texto é bem diferente. A gente vai vendo realmente as linhas partidas que continuam como versos, como estrofes. E no livro a gente vai acompanhar a vida de uma mulher desde os seus 8 anos de idade, todas as suas indagações sobre morte, sobre perda, sobre ganhos da vida, até os seus 52 anos. E é incrível como a Aline consegue trazer a mente de uma criança se formando e depois a mente de uma mulher de fato na mesma personagem. E o livro é narrado em primeira pessoa, tudo ali ela vai narrando os fatos, os detalhes de como ela enxerga cada acontecimento ali da vida dela. É um livro que dá dor em diversos momentos da leitura, que nos faz pensar imensamente sobre problemáticas sociais diversas, mas que também traz temas que cada um vai levar de uma forma muito pessoal, como o luto e as várias mortes, não só literais, mas também as várias mortes metafóricas que nós temos na vida. E nós vamos acompanhar todas as perdas, os arrependimentos e as várias mensagens da vida dessa mulher. Nós vamos pensar sobre a vida em vários sentidos, nós vamos pensar sobre as pessoas ao nosso redor e que tipo de valorização a gente está dando para elas. Foi um livro que me deixou com o coração extremamente partido, mas ao mesmo tempo com o coração quentinho. Uma leitura muito rápida, eu li em menos de uma manhã. Acordei, li na cama e de repente eu tinha acabado o livro. Pra quem quer algo crítico, diferente e que vai fazer a gente mudar algumas atitudes cotidianas,
É uma indicação que eu sempre vou deixar. E antes de falar da nossa quinta dica, eu quero lembrar que eu vou deixar extras aqui no final. Então não sai daqui mesmo quando eu terminar de falar da quinta dica. A quinta indicação é Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, de Anne Rule. Pra quem não sabe, Theodore Bundy foi um dos mais temíveis serial killers dos Estados Unidos na década de 70. Ele matou mais de 36 mulheres de formas brutais, inclusive decapitando algumas. E apesar das várias produções que nós temos sobre ele, em documentários, filmes, que inclusive vários estão na Netflix, e até em outros livros, é difícil de encontrar uma obra que seja tão profunda, bem apurada e tão elogiada quanto essa. A autora, Anne Rule, conviveu com Ted Bundy. Ela conheceu Ted Bundy em um centro de atendimento ao suicídio e viu nele um rapaz carismático, assim como grande parte da sociedade, inclusive enquanto ele estava sendo julgado. Ela achava ele extremamente inteligente e conviveu com ele por anos. Mas no livro ela vai trazer não só a visão dela e o relato de como foi essa convivência, mas ela vai trazer também uma apuração profunda que ela fez. Vai contar desde a infância de Ted Bundy até todos os acontecimentos que o mundo inteiro hoje sabe. Mas cuidado, porque o livro serve de gatilho pra muita coisa. Vários leitores já falaram que tiveram pesadelos, eu fiquei muito angustiada. Então se você quer uma leitura leve, se você quer uma coisa mais tranquila, pega o Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, que tem ali suas tensões, mas também nos dá um lado de esperança. O principal extra que eu quero deixar aqui é um combo de Drauzio Varela. Pra quem não sabe, Drauzio, que é médico, tem quadro no Fantástico da Globo, um canal de YouTube muito informativo, coluna na internet aí, tirando dúvidas sobre saúde. Ele também é escritor. Ele escreve livros de relatos, mas principalmente ele tem uma veia muito sensível e literária. Os livros Estação Carandiru e Carcereiros já inspiraram diversas produções, inclusive Carcereiros já virou série da Globo e filme. Eu tenho até entrevista aqui no IGTV com Kaysá, que é um dos atores que faz o filme Carcereiros. Nesses livros ele relata as realidades dos presos que ficam no maior presídio do Brasil e os quais ele já ajudou como médico. Mas um dos livros de Drauzio que eu mais indico é Por um Fio. Nele, Drauzio conta as histórias de diversos pacientes com câncer que ele estava tratando em uma época em que o câncer era visto basicamente como um tabu. Ele aprofunda com detalhes a reação daqueles que se descobrem com a doença. As pessoas vão da revolta ao desespero e do silêncio à aceitação, gerando várias reflexões de vida. Drauzio mostra também as atitudes de diferentes parentes, tratando de mesquinharia, solidariedade, abandono e diversos casos que trazem episódios emocionantes e surpreendentes em mudanças como essa. É um livro feito pra gente analisar as futilidades do nosso dia a dia. E pra quem curte thriller, suspense, mistério, não tem como a gente não falar de Agatha Christie, que é a rainha do crime. Inclusive lá no Não Óbvio, no meu site nãoóbvio.com, tem uma lista com séries ou minisséries que foram baseadas nas obras de Agatha Christie. E eu estou começando a ler e não sobrou nenhum, que é uma das tramas dela que já gerou uma série. Os leitores, inclusive, costumam elogiar bastante a série, falando que foi bem fiel ao livro. Pra saber mais sobre a trama e as séries, é só chegar lá no Não Óbvio e procurar pelo nome de Agatha Christie ou ir na parte de livros que você acha fácil. Mas eu vou deixar aqui mais dicas pra quem curte um thriller bacana. Nós temos, por exemplo, A Paciente Silenciosa, que tá sendo muito comentado. O livro é bacana por trazer muitas entrelinhas reflexivas sobre o poder da palavra e o poder da não palavra, de prestar atenção no que não está sendo dito. Além de ter capítulos bem curtinhos, então você vai lendo e não sente que tem alguma coisa demorando ali. Do meio pro final, a gente fica um pouco na angústia, parece que o livro dá uma enroladinha, mas as mensagens nas entrelinhas continuam bem enriquecedoras. A trama traz a história de uma mulher que matou o marido e ninguém sabe o motivo, ela fica muda, é vista como uma pessoa que tem insanidade mental e é levada pra uma reabilitação, basicamente um hospício, e um terapeuta resolve que quer tentar tratá-la, tentar vê-la falando. Só que no meio disso a gente vai descobrir que ela tem um diário no qual ela escreveu muitas coisas do que de fato aconteceu. E aí o mistério se desenvolve. Verity é outro livro de Colleen Hoover, que é a mesma autora de Assim Que Acaba, e é o primeiro thriller dela. Como sempre, a trama consegue nos prender imensamente, mas o que me decepcionou é que Colleen
podia ter aproveitado muitas críticas sociais a serem feitas na trama e ela não aproveita muito. Então ela podia ter falado de depressão pós-parto, ter tratado mais da sororidade, mas ela foge disso e faz basicamente uma trama pra gente ter um entretenimento. Não curti o final, mas é uma leitura gostosa, é uma leitura prazerosa, é uma leitura que deixa bastante tensão. Eu tomei sustos lendo, eu dava uns pulos assim enquanto eu tava lendo o livro. Tem muita gente que curtiu o final, inclusive, mas eu acho que é porque eu esperava ainda que as críticas sociais viessem e não vieram. Por fim, nós temos também A Mulher na Janela, que eu ainda não li, mas quero muito ler, que traz a história de uma mulher que basicamente fica bisbilhotando a vida dos vizinhos ali e ela não pode sair de casa, a gente não sabe por quê, não tem explícito ali o motivo disso. Até que em um determinado momento ela vai ver uma situação acontecendo com os vizinhos, uma situação em que ela quer ajudar a fazer alguma coisa, mas ela não sabe se pode, não sabe se deve, não sabe se ela deve confiar nela mesma. E o livro vai virar filme, já tem trailer liberado aí. E lá no Não Óbvio, a gente também teve uma lista de livros que vão virar filmes em 2020. Muitos deles já viraram filmes, os filmes já estão disponíveis. Então dá um pulinho lá pra saber mais dessa trama e saber mais de outros livros que vão chegar nas telonas agora. Então é isso, minha gente. Espero que você tenha curtido as indicações. Se você já leu alguma das obras, me conta aqui o que você achou. Se você quer mais dicas de livros, séries, filmes, tem lá no blog, que tem um link aqui na biografia. Lá no canal, tem muitos vídeos do canal que também estão pelo blog. E em breve a gente vai ter lista aqui de filmes também no IGTV. Dá um pulinho no vídeo de séries se você não assistiu ainda. E um super beijo e até a próxima!